Boa tarde, estamos aqui com Rossino Crispim, grande amigo, e queria, antes de mais nada, agradecer a tua presença, Rossino, assim, uma honra poder te receber e ouvir um pouco da tua história. Lógico que a gente tem um tempo, né? Mas a gente tem certamente muitas histórias para ouvir de você. Então, assim, a gente começa sempre a primeira edição do Abrasileirando, Culturas e Mídias, trazendo um pouco do teu início. Então, assim, como é que foi o teu início? Em que referências você se baseou? Como é que isso gerou a tua carreira? Na sequência dos blocos a gente vai fazer exatamente essas pontes. Então, queria que você começasse falando um pouco aí do teu início, das tuas origens. Boa tarde, rapaz. Bem, obrigado pelo convite, né? Sempre legal estar podendo ter espaço para falar e expor as ideias, né? Bem, o meu início foi bem natalino, digamos assim, né? Que é o nascimento mesmo, né? Começou um pouquinho antes do Natal, mas eu botei o Natal como um marco, né? Imagina que você, com 7 anos de idade, você acorda, né? Lá em casa tinha aquela coisa do Natal de você ir na mesa, né? Ver o sapatinho, se tinha pingado alguma coisa. Sempre pingava alguma coisinha, né? Coisinha simples, mas pingava. Sim. E aí um dia você, né, com 7 anos de idade, vai ver o que pingou na mesa lá no Natal, no teu sapatinho, e tinha um violão. Maravilha. Né? Tinha um violão. 7 anos. Né? E por que tinha um violão? Né? Porque alguns meses antes, né, eu comecei a aprender com meu tio Amado, né? E sem que eu soubesse, né, ele tocou a fita lá para minha mãe. O garoto leva jeito, compra um violão pro garoto, né? E eu não sabia, né, que ele tinha feito isso, né? E então foi aquela surpresa, né? E aí quando você ganha um instrumento, vira brinquedo de criança, né? Com certeza. Né? E esse brinquedo está até hoje. Você tem ele até hoje? Não. Rapaz, eu não tenho aquele mesmo violão, aquele não. Se perdeu, né? Acho que foi meu próprio tio. Depois ele tomou o violão. Né? Mas assim, o violão cumpriu a missão. A missão, dele, né? Então, quer dizer, a tua família é musical. Quer dizer, você tem um tio, você tem meu pai, né? Pai, mãe, então você tem uma referência familiar aí. Sem muito dúvida, forte, sem né? dúvida. Os primos, né? Das festas que aconteciam. Isso, tinha uma coisa que naquela época, né? A gente priorizava a música ao vivo, né? Então era batizado do filho da tia Clarice, sei lá, né? A gente juntava, né, as peças, né? E já você vai fazer o violão, meu primo Carlos lá no pandeiro, né? Um outro agregado que não era da família, mas que tocava lá um cavaquinho, chamava também, tinha até um que tocava cuíca e juntava e estava pronta a festa, né? Não tinha esse negócio de música mecânica que a gente chamava, né? Música mecânica não, era no gogó e no instrumento ali na hora mesmo. Exato, tinham as rodas, né? Tinha Isso aí, né? E todo mundo da família, assim, né? As tias eram as pastoras, né? Cantavam lá, né? E a galera chegava para dançar, a poeira subia que você nem via nem ninguém direito. Pois é. E aí isso vai, de alguma forma, lá na tua adolescência, fazer toda a diferença, né? Porque assim, você vai continuar com o violão e aí você foi estudar, como é que você fez? Primeiro assim, você tá dentro de casa, né, com a família, depois você vai pra rua, né, ali pertinho de casa, você vai se arriscar, né, então você conhece alguns colegas que gostam, que tocam, né, então aquele começo bem assim, iniciante mesmo, né, inclusive em termos de, você ainda não tem uma maturidade para escolher o que você quer tocar, né? Então, o que pintar você toca, né? Eu toquei das coisas mais breguíssimas possíveis, né? Aí depois é que você começa a ouvir, né, diferente, a música de uma forma diferente, né? Você começa a tocar, você começa a ter uma audição diferenciada, né? Aí você começa a escolher, né? Então, certamente, Milton, Chico, Caetano... Clube da Esquina. O Clube da Esquina, né? É que você começa aí a ter contato com a música mais complexa, né? Aquela música que... harmônica, ritmicamente. Isso, que sai daqueles 3 acordes
né? Você começa a ter que, caramba, que Chico Buarque, que acorde é esse que o cara tá fazendo? Cheio de númerozinho, de letra. Então e aí você vai, né? Ou você vai ou você desiste, né? Porque... Verdade. Né? É um outro contato um pouco mais complexo, né? Pode ser, né? Tudo ali naquele âmbito da música popular, mas você vê que é um nível diferente, né? E eu gostei, né? Gostei dessa brincadeira, né? Gostei de tocar Milton, Beto Guedes, né? E aí você vai crescendo, você vai conhecendo outras pessoas, né? Até que na adolescência eu já tive um círculo de amigos que já cantavam essas músicas, né? Então a gente, na época não tinha internet, não tinha nem celular, né? Então nossa diversão era essa. Rapaz, o pessoal me chamava para ir tocar e eu tive talvez a sorte de ser um dos poucos que tocavam, né? Então eles me exploravam muito, né? Então eu chegava, no bom sentido. Então a gente começava assim a tocar 8 da noite e parava 2 da manhã, né? Um clube da esquina mesmo. Um clube da esquina. Clube da esquina. E para tu ter ideia, assim, às vezes o bairro estava meio perigoso e a gente tocava até umas 2 da manhã, parava, né? Aí a galera pegava e a gente andava a pé, né, que ninguém tinha carro. Eles iam comigo até a minha casa, né, que era mais distante, né, me deixavam em casa e voltava o grupo sozinho. Né? Então a gente juntava assim um sábado, sexta-noite e tocava direto essas músicas, né? E fica como a nossa memória, né? Você está falando de um tempo, talvez até você tenha também... tido essa experiência das revistinhas, né? Sem dúvida. De comprar as revistinhas na banca ou de conseguir as revistinhas com um colega, com um amigo, e como fez diferença. A gente, não sei se você... Mas era uma prática a gente fazer. Violão, guitarra. Exatamente. De fazer o repertório com aquelas revistinhas. Hoje você vê a internet, você vê esses grandes repositórios. Você, inclusive, também tem um grande repositório. E como hoje você tem mais... né? Como é que você vê isso, né? Essa quantidade de informações que a gente tem hoje, né, disponíveis e como é que a gente, não sei se você concorda comigo, você acha que essas rodas continuam? É tão comum hoje você ver rodas na rua como a gente via na nossa, talvez 20, 30 anos atrás, não sei como é que você vê isso. Talvez não seja mais tão comum porque a gente tem outras facilidades, né? Hoje você leva o celular e você toca o que você... Pega o teu playlist, né? E o teu playlist faz a festa, e faz mesmo, né? A gente, talvez se tivesse um celular e um playlist na época... Não faria, né? Não pegaria o violão. Rapaz, às vezes o violão tava faltando corda. E a gente tocava até de madrugada com o violão faltando uma corda, entendeu? Verdade. Porque era o que tinha também. Geralmente a réu é a lá, né? Aquela tá na meiuca ali, a mais pressionada. Que ninguém ia, né, se importar... Agora você falou das revistas, né? O legal é que a gente também, assim, eu nunca me limitei à revista, né? Sim. A revista, ela sempre foi algo a mais, um caminho, né? Por exemplo, a música tinha uma introdução, né, diferente, que você sabia, que você reconhecia a música por aquela introdução. Isso não vinha na revista, né? A revista vinha só aqueles acordes, né? Mesmo que tivesse lá a introdução, eram acordes que você tocava e não reconheceria, né? Tinha a escuta, né? Isso, né? Tinha a memória sonora. Aí você pegava lá o rádio, né? Ouvia as fitas, na época a gente tinha as fita cassete, né? Botava lá a fita, e ouvia e tirava aquela introdução. Tanto que aí que você depois fazia aquele pedacinho, a galera já chegava junto, já sabia que música que era. Perfeito. Você não precisava falar, né? Porque você fazia a introdução original, né, da música, né? A importância também de ouvir, né? Hoje é reproduzir, sim, mas reproduzir tendo como referência os arranjos originais. Isso. Muitas vezes você vai ter diferentes arranjos para a mesma música, então qual é o arranjo, né? Qual é o riff, ou qual é a introdução ao violão ou ao sax, no caso. O teu primeiro instrumento foi o violão, né? O violão. E você, o sax é mais recente. O sax eu já tinha lá nos meus 20 e poucos, né? Porque aí eu já trabalhava e já pude comprar um instrumento, né? Perfeito. Que é um investimento maior, né? O violão mesmo, né? Até hoje eu me pergunto, né, algumas coisas, né? Assim, porque sabe que é aquela coisa, né? Sem querer contar a mesma história, né? Mas você é de uma família bem pobre, né?
E o violão não é uma coisa que seja imprescindível na vida quando você é pobre, né? Você vive muito bem sem um violão, né? E minha mãe sempre teve essa visão, né? Eu não sei, eu admiro muito minha mãe, sei da capacidade dela, mas até hoje eu não entendo, né, como que ela, primeiro, já investiu nesse violão para mim, né? E depois, um pouco mais tarde, com 12 anos, assim, ela me colocou numa aula de música, entendeu? Ela me colocou no conservatório ali em Caxias, né? Na verdade não era um conservatório, né? Eles chamavam de conservatório, mas era uma sala, né, em que tinha um professor, né, com vários alunos, né, assim, em vários horários, né? Então eles chamavam aquilo de conservatório. Mas era um cara, assim, um professor muito honesto, né? Ele te ensinava a não dar pancada no instrumento, entendeu? Te ensinava aquele início de você começar a ler a partitura, né? E até hoje eu me pergunto por que minha mãe me colocou nessa aula, né? Coisas de mãe, né? Intuição, observação, porque tem também o aspecto da observação. A gente está encerrando o primeiro bloco. Então, no segundo bloco, eu queria te perguntar mais sobre esse teu desenvolvimento, porque é lógico que os nossos referenciais nos formam, né? Nós somos os nossos referenciais, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente consegue ter acesso via literatura, via teatro, via dança. Então, eu queria conversar contigo um pouco sobre as tuas referências. Tá ótimo. No segundo bloco. Daqui a pouco a gente volta.